Você já esteve sozinho na estrada tarde da noite, com apenas os faróis iluminando a escuridão? Já sentiu aquele arrepio estranho, como se algo estivesse observando você, mesmo sem ninguém por perto? Estradas desertas guardam segredos. Algumas foram palco de tragédias, outras de desaparecimentos sem explicação, mas há aquelas que falam. Hoje, você vai conhecer 3 histórias de quem ousou viajar por caminhos que jamais deveriam ter sido percorridos. A primeira delas? Bem, o rádio está ligado. E a voz que fala sabe tudo sobre você. Carlos é caminhoneiro há mais de 20 anos. Já dirigiu por rodovias infinitas. Cruzou estados inteiros e passou noites sem dormir apenas para entregar uma carga no horário. Certo? Naquela noite ele estava acostumado com a rotina. Mais uma viagem, mais uma estrada vazia, mas havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho, uma sensação de que ele era o único ser humano naquela imensidão de asfalto. O relógio marcava 2h47 da manhã. O céu estava limpo, sem lua, apenas um breu profundo. O rádio tocava baixinho, sintonizado em uma estação qualquer, apenas para afastar a solidão. Foi então que aconteceu. O som começou a falhar. Primeiro um chiado, depois cortes bruscos na transmissão. Carlos mexeu nos botões, tentando ajustar a sintonia, mas a interferência parecia piorar. E então, uma voz masculina surgiu entre as estáticas. Boa noite, Carlos. Espero que esteja aproveitando a viagem. O sangue dele gelou. Ele olhou para o rádio. Era apenas um programa de entrevistas? Alguma pegadinha? Mas a voz continuou. Não precisa ficar nervoso. Eu só queria conversar, afinal temos uma longa estrada pela frente. Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha, porque ele tinha certeza absoluta de uma coisa. O rádio estava desligado. O caminhão tremeu levemente quando Carlos apertou o volante com força. Seu coração martelava dentro do peito. Aquela voz, aquele tom calmo como se soubesse de algo que ele mesmo tinha esquecido. Ele inspirou fundo. Precisava manter a cabeça no lugar. Eu não sei do que você está falando, murmurou, tentando parecer firme, mas a voz no rádio apenas riu. Claro que sabe, Carlos, você só enterrou isso fundo demais. O caminhoneiro engoliu em seco. Ele não ia cair nessa. Era só uma pegadinha, certo? Os olhos voltaram para a estrada. Mas algo estava diferente. O asfalto parecia escuro demais, como se os faróis estivessem falhando em iluminar o caminho. As faixas brancas estavam desgastadas, quase apagadas. Os arbustos secos nas laterais haviam sumido. E então, um detalhe fez seu estômago afundar. A placa, o KM66. De novo. Carlos prendeu a respiração. Ele tinha certeza de que não estava dirigindo em círculos, mas então, como diabos estava vendo a mesma placa? Ele passou por ela sentindo um nó na garganta. Contou os segundos. 1, 2, 3 minutos dirigindo em linha reta. Então lá estava ela novamente. KM66. O pânico começou a crescer dentro dele. Isso não era normal. Isso não podia ser normal. Isso é uma pegadinha, né? Rosnou, as mãos apertando o volante até os dedos ficarem brancos. Alguém está mexendo comigo? O rádio chiou e a voz respondeu quase como um sussurro divertido. E se for outra coisa, Carlos? E se você não estiver realmente aqui? O caminhoneiro sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Ele checou o espelho retrovisor. A estrada atrás dele parecia mais escura do que deveria, como se não houvesse nada ali. Apenas um vazio negro, faminto. Ele desviou o olhar. Isso era loucura. Tinha que haver uma explicação lógica. Então o rádio sussurrou algo que fez seu sangue congelar. Acho que já está na hora de lembrar, não acha? Carlos sentiu uma tontura repentina. Sua visão ficou turva por um instante. Um gosto metálico amargo preencheu sua boca. E então vieram as imagens, memórias, fragmentos de algo enterrado bem fundo em sua mente. O barulho de pneus cantando no asfalto. O brilho dos faróis cortando a escuridão. O som seco de um impacto e um grito. Um grito que ele conhecia bem. Seus olhos se arregalaram.
e sua respiração ficou entrecortada. Ele sabia o que tinha feito, e agora a estrada estava exigindo seu pagamento. Carlos piscou rapidamente, tentando afastar as imagens que dançavam em sua mente. Mas era inútil. Algo dentro dele havia se quebrado. O rádio permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas Carlos sabia que a voz voltaria. Ele precisava sair dali. Agora. Pé no acelerador, o caminhão rugiu pela estrada. Se aquele lugar queria prendê-lo, ele não ia deixar. A estrada passou a correr mais rápido ao seu redor. O velocímetro marcava 120 km/h. 130 km/h. Foi quando o rádio estalou novamente. Você acha que pode fugir disso? Carlos ignorou, os olhos fixos no asfalto, tentando encontrar qualquer saída. Mas algo mudou. O chão parecia ondular, como se a estrada não fosse mais sólida. A linha branca central tremulava, os postes distorciam como reflexos na água. E então ele viu algo à frente, uma silhueta parada bem no meio da pista. Seus instintos gritaram e ele puxou o volante para o lado. O caminhão derrapou, pneus cantando, a traseira balançando violentamente. Carlos lutou pelo controle. O veículo sacudiu, balançando como se fosse tombar. E então, silêncio. O caminhão estava parado no acostamento, o motor ainda ligado. O coração de Carlos martelava. Ele respirou fundo. O que diabos tinha acabado de acontecer? Seus olhos voltaram para a estrada. Não havia ninguém ali. Nada. Apenas o asfalto deserto e aquela maldita escuridão. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando se acalmar. Precisava pensar, precisava sair dali. Mas então, algo no espelho retrovisor chamou sua atenção. No reflexo, ele não estava sozinho na cabine. Atrás dele, no banco do passageiro, havia alguém sentado. Carlos congelou. E então, o rádio sussurrou. Agora você se lembra, não é? Lentamente, com o corpo tremendo, ele virou a cabeça e viu uma garota. Cabelos escuros e desgrenhados caindo sobre o rosto. Um corte profundo na testa, de onde escorria um fio de sangue seco. E aqueles olhos mortos, olhando direto para ele. Carlos abriu a boca para gritar, mas antes que pudesse emitir qualquer som, tudo se apagou. Carlos acordou com um solavanco. O caminhão ainda estava em movimento. Seu coração disparou. O que diabos tinha acontecido? Ele piscou, tentando focar a visão. O rádio estava mudo. Apenas um chiado baixo preenchia o silêncio. Mas o pior não era isso. O banco do passageiro estava vazio. Por um momento, ele quase acreditou que tinha sido um pesadelo. Mas então sentiu um cheiro. Ferro. Sangue. Ele olhou para o painel e viu algo que fez seu estômago se revirar. Na tela digital onde normalmente aparecia a estação do rádio, havia uma frase. Você a matou. Seu peito se apertou. Ele tentou desviar o olhar, mas algo o fez olhar pelo retrovisor novamente. E lá estava. Aquela garota, agora mais próxima. Seu rosto pálido estava manchado de sangue seco. Sua cabeça pendia levemente para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. E então ela sorriu. Carlos soltou um grito rouco e pisou no freio. O caminhão derrapou violentamente. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ele respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Olhou para o retrovisor mais uma vez. Ela não estava mais lá. O rádio chiou. A voz voltou. Agora você sabe, Carlos, agora você se lembra. Ele sacudiu a cabeça, desesperado. Eu não... Mas ele sabia que era verdade. Anos atrás, naquela mesma estrada, ele dirigia cansado. O sono pesava. Ele piscou os olhos, por um segundo a mais. E quando os abriu, era tarde demais. O impacto, o barulho do metal retorcido, o corpo caído no asfalto. Ele não parou, não chamou ajuda, apenas continuou dirigindo, tentando convencer a si mesmo de que nunca tinha acontecido. Mas a estrada não esqueceu, e agora ela cobrava sua dívida. Carlos estava imóvel. O caminhão desligado, parado no meio da estrada deserta. Tudo estava silencioso. Ele olhou para o rádio. Nenhuma voz, nenhuma mensagem. Pegou a chave com dedos trêmulos
e tentou dar a partida. O motor roncou, mas não ligou. Ele olhou para o relógio no painel, 2h47, exatamente o mesmo horário de antes. Carlos sentiu o desespero crescer dentro dele. Ele saiu do caminhão e olhou ao redor. A estrada parecia mais escura, como se o mundo tivesse acabado e deixado apenas aquele pedaço de asfalto para trás. Então ele viu a placa KM66 de novo. Carlos sentiu um peso esmagador em seu peito. Ele nunca ia sair dali. A estrada o prendeu. Para sempre. O rádio ligou sozinho uma última vez. E a voz sussurrou: "Boa noite, Carlos. Espero que esteja aproveitando a viagem." Então o chiado tomou conta. E a estrada seguiu infinita, sem fim, sem escapatória. O taxímetro marcava 7h80. Júlio olhou para o relógio no painel. 2h37 da manhã. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes amarelados e pelas vitrines das lojas fechadas. Era sempre assim de madrugada. Os bares já haviam esvaziado. Os bêbados já tinham encontrado seus caminhos para casa. E o silêncio começava a pesar na cidade. Ele gostava desse horário. Pouco trânsito, poucas perguntas, apenas o motor do carro e a mente vagando. Mas naquela noite algo parecia diferente. Era difícil explicar. O ar estava parado, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Nenhum carro passando na avenida principal, nenhum pedestre, nenhuma sirene distante. Apenas um silêncio absoluto. Foi então que ele o viu. Na calçada próximo ao ponto de táxi, um jovem parado. Roupas escuras, postura ereta, mãos nos bolsos. Ele não fez sinal. Apenas ficou ali, como se soubesse que Júlio pararia. E Júlio parou. O vidro desceu com um leve rangido. "Táxi?" perguntou, mesmo sabendo que a resposta era óbvia. O jovem sorriu de leve e assentiu. "Preciso ir para a Estrada do Mirante." Júlio sentiu um leve incômodo. A Estrada do Mirante era um caminho afastado, praticamente deserto a essa hora. Mas corrida era corrida. Ele destravou a porta. "Entra aí." O passageiro entrou no banco de trás, sem pressa. Júlio lançou um último olhar pelo retrovisor antes de engatar a marcha. O estranho estava sentado com a postura ereta, olhando diretamente para frente, sem expressão. A viagem começou, mas Júlio ainda não sabia que aquela seria a corrida mais perturbadora de sua vida. O silêncio dentro do táxi era quase sufocante. Júlio, acostumado com conversas aleatórias de madrugada, decidiu puxar assunto. Afinal, uma corrida até a Estrada do Mirante levaria pelo menos 20 minutos e o ambiente estava começando a ficar incômodo. "Noite calma hoje, né?" comentou, tentando parecer descontraído. "Essa hora a cidade é só nossa." O jovem no banco de trás desviou o olhar pela janela, como se não tivesse ouvido. Júlio notou que ele parecia desconectado, absorto em seus próprios pensamentos. "O senhor faz esse trajeto com frequência?" O passageiro perguntou de repente, com uma voz suave, mas estranhamente fria. Júlio deu uma risadinha. "Mirante? Nem tanto. É meio isolado por lá. Só pego essas corridas quando tô de bom humor ou quando a noite tá devagar." O passageiro assentiu lentamente. Havia algo em sua postura que incomodava Júlio. O jeito como ele parecia imóvel, como se não pertencesse ao ambiente. "Lugar tranquilo, né?" O passageiro continuou. "Às vezes calmo até demais." Júlio franziu a testa. Depende do ponto de vista." "Você mora por lá?" O jovem não respondeu. Em vez disso, começou a falar algo que fez Júlio sentir um frio subir pela espinha. "O senhor acredita em coincidências?" perguntou o passageiro, olhando fixamente para o banco da frente. Júlio deu uma olhada pelo retrovisor. O rosto do passageiro estava levemente à sombra, mas havia algo em seus olhos que parecia distante. "Coincidências?" Júlio repetiu, um pouco confuso. "Tipo o quê?" "Tipo estar no lugar errado, na hora errada", respondeu o jovem. Com um leve sorriso, o taxista não gostou do tom. Parecia uma provocação. "Não sei, cara. Na minha profissão a gente aprende que tudo é meio aleatório. Não tem muito o que acreditar, né?" O passageiro soltou um suspiro leve. "O senhor já se encontrou em uma situação assim? Uma coincidência que mudou tudo?"
Júlio sentiu o estômago apertar. Aquela conversa estava começando a ficar estranha demais. Ele não era um homem de se impressionar fácil, mas havia algo naquele passageiro que o incomodava profundamente. Não, acho que não. Eu levo uma vida simples, sabe? Só dirijo por aí e... Ele parou no meio da frase, como se algo em sua mente tivesse se acendido. O passageiro se inclinou levemente para a frente, a voz baixa e gélida. Às vezes não importa o quanto a gente fuja, o passado sempre alcança. Júlio engoliu em seco. Algo no tom do jovem parecia carregado de significado. O que você quer dizer com isso? O passageiro sorriu, mostrando uma fileira de dentes brancos. Acho que o senhor sabe exatamente do que eu tô falando, Júlio. O taxista sentiu um calafrio. Ele não tinha dito seu nome. Com o coração acelerado, ele olhou pelo retrovisor novamente. O rosto do passageiro parecia ter mudado levemente. Uma sombra profunda cobria seus olhos e seu sorriso estava congelado de maneira perturbadora. O rádio do carro chiou repentinamente, emitindo uma estática alta que quebrou o silêncio. Júlio apertou os botões tentando ajustar a frequência, mas a interferência persistia. E então, no meio do chiado, uma voz conhecida ecoou. Foi um acidente, Júlio. Mas você nunca parou. Júlio sentiu um arrepio gelado percorrer sua coluna. Aquela voz ele reconhecia. Era a voz de um jovem que ele conheceu anos atrás. Alguém que ele jurou nunca mais lembrar. Júlio sentiu a boca secar. O rádio continuava chiando, repetindo aquela frase como um eco distorcido. Foi um acidente, Júlio, mas você nunca parou. Ele desligou o rádio com um tapa, respirando fundo. Suas mãos estavam suadas no volante. Tentou manter a calma, mas seu corpo inteiro gritava que algo estava errado. O jovem passageiro continuava imóvel no banco de trás, observando-o pelo espelho retrovisor. "Tá tudo bem, senhor Júlio?" perguntou com um tom suave, quase debochado. O taxista hesitou. Como ele sabia seu nome? Ele não tinha perguntado. "Como você sabe meu nome?" Júlio finalmente perguntou, sem conseguir esconder a tensão na voz. O jovem não respondeu de imediato. Apenas sorriu de leve e olhou pela janela. "Você vem dirigindo há tanto tempo, conhecendo tantas pessoas, tantas histórias. Mas algumas a gente nunca esquece, né?" O taxista sentiu um aperto no peito. "Do que você está falando?" O jovem se virou lentamente para ele, inclinando-se um pouco para a frente. "Você já dirigiu por essa estrada antes, Júlio. Há muitos anos. Uma noite como essa. Madrugada vazia. Pouca iluminação." Júlio agarrou o volante com mais força. Ele não gostava da direção daquela conversa. "E daí? Eu passo por essas ruas todo santo dia. Isso aqui é meu trabalho." O jovem balançou a cabeça devagar. "Não estou falando dessas corridas comuns. Estou falando daquela noite." A respiração de Júlio ficou mais pesada. "Que noite?" O passageiro olhou para ele através do retrovisor. Seus olhos eram profundos demais, escuros demais. "A noite em que você me deixou na estrada." O estômago de Júlio revirou. Seus dedos escorregaram do volante por um segundo e o carro deu uma leve guinada para o lado antes que ele recuperasse o controle. A mente dele estava girando. Não, isso não fazia sentido, ele não podia estar falando daquilo. O silêncio tomou conta do carro novamente. Júlio sentiu que sua garganta estava seca, mas não conseguiu dizer nada. A estrada à frente parecia mais escura do que antes. O passageiro suspirou. "Você já olhou pelo retrovisor hoje, Júlio?" O taxista franziu a testa, relutante, mas seus olhos instintivamente subiram para o espelho, e o que ele viu fez seu sangue gelar. O banco de trás estava vazio, mas ele ainda podia sentir a presença. Ainda podia ouvir a respiração do passageiro. Seus olhos voltaram rapidamente para a estrada, seu coração disparado. Isso é alguma pegadinha?" Ele tentou rir, mas sua voz falhou no meio da frase. O rádio chiou novamente. Dessa vez, uma música começou a tocar. Uma melodia antiga, baixa, distorcida, e então, no meio da estática, a voz do passageiro surgiu de novo. "Você lembra agora, Júlio?" Júlio engoliu em seco. Porque sim, agora ele lembrava, e o passado que ele tentou enterrar estava voltando para cobrá-lo. O táxi continuava deslizando pela estrada, mas Júlio mal enxergava o asfalto à frente.
Sua mente estava presa em outra imagem. A lembrança que ele tentou enterrar por anos. Era uma noite como aquela. Ele ainda era um motorista inexperiente, dirigindo para pagar as contas. Estava exausto, cochilando entre um farol e outro. E então aconteceu. Um vulto surgiu na frente do carro, um impacto seco, o barulho da lataria amassando. O corpo rolou pelo capô e caiu no asfalto. O coração de Júlio disparou. Suas mãos suaram no volante. Ele sabia o que tinha feito, mas o medo foi maior. Ele olhou pelo retrovisor e viu até um jovem caído no meio da estrada. Ele quis descer, quis chamar ajuda, mas outra parte dele gritou: "Vá embora, ninguém viu." E ele foi, apertou o acelerador e sumiu na escuridão, tentando convencer a si mesmo de que não havia nada que pudesse fazer. Agora, décadas depois, aquela escolha tinha voltado para assombrá-lo. O rádio chiou de novo e a voz do passageiro surgiu mais uma vez. Não precisava ser assim, Júlio. A garganta dele secou. Ele olhou para o retrovisor mais uma vez. Dessa vez, o jovem estava lá. Mas algo tinha mudado. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos. Um fio de sangue escorria de sua têmpora. Ele estava exatamente como no dia do acidente. Júlio soltou um gemido de pavor e pisou nos freios com tudo. O carro derrapou, os pneus cantando no asfalto. Quando finalmente parou, ele respirou fundo, tentando controlar o pânico. O banco de trás estava vazio novamente, mas a porta do passageiro estava aberta, e do lado de fora, parado no acostamento, o jovem olhava para ele. Agora você tem uma escolha. Júlio ficou imóvel. Pode continuar fugindo, ou pode finalmente enfrentar o que fez. O taxista sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. Tantos anos carregando aquela culpa. Tantos anos fingindo que nada aconteceu. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, ele sabia o que precisava fazer. Júlio permaneceu parado, o coração batendo forte dentro do peito. O jovem passageiro continuava ali, de pé no acostamento, olhando diretamente para ele, esperando sua resposta. Júlio sabia o que significava continuar dirigindo. Ele já tinha feito isso antes. Ele já tinha fugido. Mas agora, algo dentro dele não deixava mais. Com um suspiro trêmulo, ele abriu a porta do carro e saiu. O vento frio da madrugada cortou seu rosto, mas ele mal sentiu. O jovem não se moveu, apenas observava. Júlio deu um passo à frente. Sua garganta estava seca. As palavras pareciam difíceis de sair, mas ele conseguiu. "Me desculpa." O jovem piscou lentamente. "Não sou eu quem precisa ouvir isso." Júlio sentiu um aperto no peito. Ele entendeu. Olhou para a estrada escura à sua frente, para o local onde o acidente aconteceu anos atrás. Então, sem hesitar, pegou o celular e discou um número que nunca teve coragem de ligar. De 90. A voz do atendente atendeu do outro lado. "Emergência. Qual a ocorrência?" Júlio respirou fundo. "Quero confessar um crime." O jovem sorriu. Pela primeira vez não havia sombra em seu olhar. A névoa que cobria a estrada pareceu se dissipar. O peso nos ombros de Júlio, finalmente aliviado, ele piscou. E quando abriu os olhos novamente, o jovem tinha desaparecido. Mas Júlio sabia. Ele nunca mais precisaria olhar para o retrovisor com medo. Marcos soltou um suspiro cansado enquanto ajustava a posição no banco do carro. O relógio no painel marcava 23h42. Mais um dia longo de trabalho, e tudo o que ele queria era chegar em casa. A estrada principal estava congestionada. Uma obra inesperada tinha fechado 2 faixas, e o trânsito estava praticamente parado. Ele olhou para o GPS. Havia um atalho por uma estrada menor que cortava pelos arredores da cidade. Nunca tinha usado aquele caminho antes, mas o mapa indicava que poderia economizar quase 20 minutos. Melhor do que ficar preso aqui, pensou, sem hesitar. Ele virou na próxima saída e entrou na estrada alternativa. Os primeiros minutos foram normais. O asfalto era bom, as placas estavam bem sinalizadas, e ele até se perguntou por que nunca tinha usado aquele caminho antes. Mas então, as coisas começaram a mudar. O rádio emitiu um chiado repentino, mesmo estando desligado.
Marcos olhou de relance para o aparelho. Ele não se lembrava de ter deixado a frequência aberta. Girou o botão para desligá-lo completamente. O chiado sumiu. Mas algo no silêncio que ficou parecia errado. Ele olhou para a estrada à frente. As luzes dos postes estavam mais espaçadas do que antes. O breu entre elas parecia mais denso, como se a escuridão estivesse viva. Olhou pelo retrovisor. Nenhum carro atrás, nenhum farol distante. Ele estava completamente sozinho naquela estrada. Apertou o volante com mais força. O que antes parecia um atalho conveniente, agora lhe dava uma sensação estranha. Foi então que ele viu. À beira da estrada, parado no acostamento, havia um homem. Ele estava imóvel, vestindo roupas escuras, olhando diretamente para o carro que se aproximava, sem piscar, sem se mexer. A estrada estava isolada. O que ele estava fazendo ali, sozinho? Um arrepio percorreu a espinha de Marcos, e então, quando passou por ele, aconteceu algo que fez seu coração disparar. O homem sorriu, lento, quase imperceptível. Marcos manteve os olhos fixos no retrovisor, seu peito subindo e descendo rápido. O homem ainda estava parado lá, olhando diretamente para ele. Mas então, sem qualquer transição, ele sumiu. Marcos sentiu o estômago afundar. Aquilo foi real. Ele tirou a mão suada do volante por um instante, tentando se acalmar. E foi então que percebeu a placa na beira da estrada. Ela não indicava uma cidade, apenas uma mensagem simples. Bem-vindo. Marcos tentou rir de nervoso. Talvez estivesse cansado demais. Talvez sua mente estivesse pregando peças. Mas ainda assim, o que foi aquilo? O homem na estrada, o sorriso, o desaparecimento. Ele olhou pelo retrovisor mais uma vez. Nada. Apenas a escuridão engolindo a estrada atrás dele. Seus dedos tamborilaram no volante. Ele considerou a ideia de voltar, mas descartou rapidamente. Besteira. Era só uma estrada. E ele sabia para onde estava indo, certo? Então por que sentia que algo estava errado? O rádio chiou novamente. Dessa vez, o som foi mais alto, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma estação. O visor digital, antes apagado, agora mostrava algo estranho. Marcos franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. O rádio não exibia horas, apenas frequências. Ele girou o botão de volume. Nada. Apenas estática. E então, no meio do chiado, uma voz baixa e distorcida sussurrou. Você pegou o caminho errado. Um arrepio cortou sua espinha. Marcos desligou o rádio de vez. O painel ficou em silêncio, mas a sensação de desconforto permaneceu. Ele olhou novamente para a estrada. Os postes de luz estavam ainda mais espaçados. O breu entre eles parecia se alargar. Algo dentro dele começou a gritar. Vira o carro. Sai dessa estrada. Mas então ele viu algo que o fez hesitar. Uma placa verde. Santa Helena. 20 quilômetros. Era sua cidade. O caminho estava certo. Ele soltou o ar preso nos pulmões e tentou se acalmar. Tudo isso era só paranoia. Continuou dirigindo, convencendo-se de que logo estaria em casa. Mas foi então que percebeu algo estranho. A placa seguinte era idêntica à anterior. Santa Helena. 20 quilômetros. Marcos franziu a testa. Não deveria estar diminuindo. Ele olhou para o painel. Estava dirigindo há pelo menos 15 minutos. Como a distância não mudou, seu peito começou a apertar. Foi então que ele viu um movimento pelo canto do olho. Algo no acostamento. Seu coração quase parou quando percebeu o que era. O mesmo homem de antes, parado no acostamento. O mesmo sorriso. Marcos piscou, o estômago revirando. Como ele poderia estar ali? Ele apertou o acelerador, o motor rugindo contra o silêncio da estrada. Isso não pode estar acontecendo. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas algo dentro dele sabia. Se olhasse pelo retrovisor, ele estaria lá, e por algum motivo Marcos sabia que ele estaria mais perto. O rádio chiou sozinho. A voz voltou, baixa, sussurrante. Falta pouco. O rádio silenciou. Marcos apertou as mãos no volante, o coração batendo tão forte que ele podia sentir nos ouvidos. Falta pouco. O que isso queria dizer? Falta pouco para quê?
Ele olhou para a estrada. Os postes de luz estavam cada vez mais distantes uns dos outros, mergulhando longos trechos no escuro absoluto. As árvores pareciam erradas. Suas formas estavam distorcidas, como se os galhos estivessem retorcidos em ângulos impossíveis. Algumas pareciam estar mais próximas da estrada do que antes. Era como se a paisagem estivesse mudando aos poucos, tentando enganá-lo. Ele forçou um riso nervoso. Era só cansaço. Estava dirigindo há muito tempo, era normal os olhos começarem a ver coisas. Mas, no fundo, ele sabia que não era só isso. Ele olhou o painel. O tanque de gasolina estava quase cheio. Seu peito apertou. Isso estava errado. Ele já devia ter consumido muito mais combustível. A estrada não queria que ele parasse. O suor escorreu pela nuca de Marcos. E então, ele viu outra placa. Mas dessa vez, ela era diferente. A tinta parecia gasta, a estrutura torta. Mas as palavras estavam ali, claramente visíveis. Você não deveria estar aqui. Marcos sentiu os dedos ficarem dormentes. Isso é uma piada? Ele olhou pelo retrovisor. O homem de antes não estava mais lá. O coração dele acelerou. Ele não sabia o que era pior: vê-lo ou não vê-lo. Respirando pesado, Marcos encheu-se de coragem e olhou para os lados. E então sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. As árvores estavam cheias de olhos, pequenos pontos brilhantes no meio da escuridão. Eles não piscavam, não se moviam, apenas observavam. Ele sentiu seu corpo congelar. O motor do carro rugia, mas a estrada parecia não ter fim. Foi então que o rádio ligou sozinho novamente. Dessa vez, não havia chiado, apenas uma respiração baixa, lenta, profunda. E uma voz, quase gentil, sussurrou: agora é tarde, Marcos. Seus olhos se arregalaram. A estrada à frente estava diferente. O asfalto parecia terminar. Não havia mais sinalização, não havia placas, apenas um túnel de escuridão, um vazio esperando para engoli-lo. Ele precisava sair dali, agora. Puxou o volante para a esquerda, tentando dar meia volta. Mas os braços do carro pareciam pesados demais. Como se alguém estivesse segurando o volante, ele forçou com todas as forças. E então, a última placa surgiu. Ela era grande, quase iluminada por uma luz própria. E a mensagem fez seu coração parar. Bem-vindo à sua última viagem. Marcos pisou no freio com toda a força. Os pneus cantaram, derrapando no asfalto, mas o carro não parou. A estrada parecia ter vida própria, puxando-o cada vez mais para o túnel de escuridão. Isso não é real. Isso não pode estar acontecendo. O rádio chiou violentamente e a voz sussurrou mais uma vez: apenas aceite, Marcos. Você já chegou ao destino. Ele sacudiu a cabeça, os olhos arregalados. Não. Tentou puxar o volante para os lados, mas o carro não respondia. Era como se estivesse sendo conduzido à força. A estrada começou a mudar diante de seus olhos. O asfalto rachava em linhas escuras, como se algo estivesse tentando emergir debaixo dele. As árvores ao redor tremiam, os galhos se contorcendo como braços finos e famintos. Foi então que ele percebeu. O espelho retrovisor mostrava algo que não estava no banco de trás antes, uma silhueta escura. O homem da estrada. Ele estava dentro do carro agora. Marcos prendeu a respiração. Seus olhos encontraram os do estranho pelo espelho. O homem sorriu novamente. Dessa vez, seus dentes eram afiados demais. Você dirigiu por tanto tempo, Marcos. Agora é hora de descansar. O carro acelerou sozinho. A estrada engoliu tudo ao redor. A última coisa que Marcos viu foi a escuridão absoluta se fechando sobre ele. Marcos acordou com um solavanco. O carro estava parado no acostamento. O sol da manhã nascia no horizonte. O rádio tocava uma música calma. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele olhou para os lados, ainda tremendo. A estrada parecia normal, mas algo dentro dele sabia que não estava tudo bem. Ele puxou o celular e abriu o GPS. Nenhum registro do caminho que havia feito. Nenhum traço daquela estrada. Seu corpo inteiro estava trêmulo. Ele esfregou o rosto, tentando se convencer de que foi só um sonho. Mas então ele viu. No painel do carro havia um cartão de táxi preto. Uma única frase estava escrita em letras douradas:
Última viagem concluída. Seus olhos se arregalaram. Lentamente, ele ergueu o olhar para o espelho retrovisor e viu algo que fez seu sangue gelar. Seu reflexo não estava mais lá. A estrada nunca deixa ninguém sair de graça. 3 estradas, 3 destinos diferentes. Carlos, o caminhoneiro que tentou ignorar as vozes do passado e agora está preso em um ciclo sem fim. Júlio, o taxista que passou anos fugindo de sua culpa, até que a estrada lhe deu a chance de encarar seus pecados. E Marcos, que apenas queria voltar para casa. Mas algumas estradas não levam a lugar nenhum, ou talvez levem, mas não para onde você espera. E agora eu te pergunto, você já pegou um caminho desconhecido? Já percebeu que uma estrada parece mais longa do que deveria? Ou sentiu que alguém te observa no retrovisor? Se isso acontecer, não desacelere e, principalmente, não pare, porque algumas estradas não querem que você volte.